Travando-nos no... Boa noite a todas vocês, irmãs em Cristo, servas em ação. Todas vocês, com certeza, são obras do Senhor, está sempre ativa, aonde quer que seja. É com muita alegria que a gente está aqui no nosso encontro das servas em ação. Felizmente foi hoje, aliás, feliz, né? Carol estava viajando, então por isso a gente não fez no primeiro, né? Então hoje é que deu para a gente fazer. E é uma grande alegria estar com todas essas irmãs, a Samara, que veio nos trazer mensagem, a Priscila e Carol fazendo a entrevista com Priscila. Roselane, que está também sempre conosco, trazendo uma mensagem de motivação. E aqui quem fala é a Silene Coelho, estou em Manaus. Então, vamos começar. Convido a Roselane. Roselane, com você, amiga. Bom, boa noite a todas. É um prazer enorme estar mais uma vez nessa reunião das Servas em Ação, podendo rever algumas irmãs de Manaus aí, a Nazali, a Ivanete, outras irmãs, né? Que saudade de vocês, saudade da minha terra. Mas, se Deus quiser, breve estarei visitando vocês aí, né? Meu desejo, espero em Deus que eu consiga, quem sabe, ano que vem, ir até vocês, né? E que bom ter todas outras irmãs de outras regiões, algumas pela primeira vez aqui, algumas que eu não vi ainda aqui. Sejam bem-vindas, que Deus abençoe. Possamos aproveitar ao máximo nessa noite, tudo que será falado, que será ministrado através da nossa irmã Samara, através da Priscila, né, que serve entrevistada esta noite, conhecer um pouquinho da Priscila, do que ela faz para o Senhor, né? Então é sempre motivador ver irmãs que servem ao Senhor, que a Priscila jovem, né? Eu lembro dela pequenininha, que eu vi ela em Manaus ainda criança, estava aqui olhando para ela e falei, nossa, gente, assim, todos que eu tive a oportunidade de poder ensinar, hoje todos adultos serviram ao Senhor, fico muito feliz por isso, e é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite. Então, nesse momento, nós vamos orar, falar com o nosso Deus, pedir que Ele abençoe essa reunião e tudo que será ministrado hoje, que seja para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para nos ajudar mais e mais nos nossos ministérios. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai bondoso, Pai de amor, nós te damos graças, Paizinho, por este momento. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um sábado que chegou, por este momento especial, Pai, em que nós estamos reunidas de forma virtual, mas com um único desejo, Pai, de adorarmos ao Senhor, de aprendermos mais e mais, Senhor, a como te servir, como colaborar na tua obra. Obrigado por este trabalho. O Senhor continua abençoando, Pai, essa reunião, que é feita uma vez por mês. Obrigada por todas as irmãs que estão aqui presentes nesta noite, Senhor. Abençoa cada uma dessas irmãs, Pai, abençoa suas famílias, Pai, tudo que elas precisam, necessitam, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa suprir, Senhor Deus. Obrigado pela vida da Samara, Pai, obrigado pela vida da Priscila, por essas jovens, Pai, que servem ao Senhor nas congregações onde estão, Pai, que dedicam o seu tempo para ensinar, para pregar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, tudo que será falado nesta noite, que o Senhor nos guie, e que tudo, Pai, que possamos ouvir aqui, Senhor, possamos guardar nossos corações e possamos também colocar em prática, Senhor Deus, e levar a outros que precisam desta palavra que nós temos, que é a tua palavra, Pai. Obrigado por esta comunhão e abençoe a vida da Carol também, a saúde dela, Pai, seja restaurando a saúde dela, Pai, obrigado por o que ela esteve conosco aqui no Brasil, ela e Daniel, outros irmãos, se puderam estar conosco em comunhão, Pai. O Senhor abençoe este casal, abençoe, Senhor, a saúde deles e todos que precisam, Pai. O Senhor esteja conduzindo. Ok, obrigada, Roselane. Deu um tweet aí que ficou mudo por final. Para mim, Tocou o interfone aqui no meu celular. Tá bom, obrigada. O senhor com certeza ouviu. Muito bem. Então, quero chamar agora a Carol Morgan. É contigo, minha amiga. Traz a nossa serva em ação de hoje.
Carol, liga o seu som. Liga seu som. Desculpe. Agora. Priscila, pode ligar seu som também. Uhum. Hoje nós temos o prazer de receber Priscila Rocha Marques, de Manaus. Nasceu em Manaus. Ela tem 25 anos, é filha de Ivan Tafu Marques e Zali Marques, que trabalham há muitos anos na Congregação da Compensa em Manaus. Eles também trabalham como evangelistas e missionários de temporada na tríplice fronteira do Brasil: Tabatinga, Brasil; Letícia, Colômbia; e Santa Rosa de Javari, Peru. Indo para lá 2 ou 3 vezes por ano para ministrar às congregações naqueles locais. Priscila faz parte do programa AMI, Aventureiros em Missões Evangelísticas, e foi enviada para o interior de São Paulo, a uma cidade chamada Salto de Pirapora. E, como eu falei, é um prazer recebê-la. Estamos muito felizes que você aceitou o convite de ser nossa serva em ação. Então, vamos para a entrevista. O que você acha foi a maior influência que te fez querer fazer o AMI? Boa noite, gente. É um prazer estar participando dessa reunião. E acho que a apresentação já deu um pouco da minha resposta para a primeira pergunta. E a minha maior influência e inspiração, né, para fazer o AMI, com certeza foram os meus pais. Uhum. Então, eu cresci com meu pai fazendo bastante viagens, né, missionárias para os interiores do Amazonas. E sempre que a gente tinha oportunidade, ele levava a gente. Então, desde eu não me lembro quanto, mas bem novinha, até uns 9 anos de idade, a gente ia várias vezes para Silves, né? Onde eles trabalharam como obreiros de tempo integral. E isso foi formando, né? Foi criando um hábito para mim e fazer. Eu ainda não entendia, né? Como sendo missão, ainda não entendia o trabalho que a gente fazia como sendo campanhas, mas eu me acostumei a isso. E depois o pai começou a fazer o trabalho missionário que ele tem até hoje em Tabatinga, que eu também já fui durante a adolescência, depois de jovem, acho que já fui 4 ou 5 vezes. E esse amor pelo trabalho missionário, ele vem desde muito cedo, né? Então, quando a gente ficava muito tempo sem ir, não só eu, como meus irmãos, a gente ficava com muita vontade já, parece que faltava algo, né? E aí, na adolescência, eu decidi que eu queria fazer um seminário teológico. Só que por vários motivos não foi possível, eu queria fazer assim que eu acabasse o ensino médio, mas não foi possível. Aí eu entrei na faculdade, foram 4 anos bem intensos, né? E durante esses 4 anos, eu me senti deixando um pouco de lado alguns dos trabalhos que a gente fazia, né? Nesses 4 anos eu não viajei para lugar nenhum. A gente tinha aos sábados uma equipe que fazia porta em porta na congregação, fazia visitas. E durante esses 4 anos eu fazia muito menos. Fazia quando eu não estava tão ocupada com as coisas da faculdade, né? E quando eu concluí a faculdade, eu não tinha mais o desejo de fazer um seminário teológico com uma rotina de estudos intensas, mas esse amor pelo trabalho missionário permanecia. E aí, em 2021, eu conheci o AMI. Nunca tinha ouvido falar antes disso. E aí, o AMI juntava aquilo que eu queria, né? Ele não era um seminário teológico, era um treinamento. E nesse treinamento, a gente tinha várias práticas, que eram as campanhas, né? E aí, a oportunidade de fazer um ano de trabalho missionário em tempo integral foi o que me ganhou, assim, né? Eu tive mais ressalvas antes, porque tinha me formado, ia começar a minha vida profissional, mas essa oportunidade de trabalhar um ano como missionária era única, né? Então, não podia perder. E aí foi assim que eu decidi, e hoje estou aqui. Que bom. Eu sabia que seus pais tinham alguma coisa a ver com isso.
Você sabe que eu conheci seu pai logo quando ele chegou em Manaus? Acho que ele já contou. Aham. Eu tenho uma história, eu conto para você outra vez, sobre Tá. uma visita que ele fez em nossa casa. Ah, eu acho que eu Carol. Ah, sei. não, Carol, conta logo. Não, não, É sobre uma refeição, né? foi. Uma Ele confusão com contou para português. você. Ah, Ele contou. estava aprendendo português e eu servi para a sobremesa o meu Lembra? famoso bolo de banana. Ô, Carol, lembra que ele é peruano. Eu sei. E então ele comeu e quando ele começou a comer o bolo, ele disse: "Oh, isso é muito esquisito." E eu fiquei sentida. E ele percebeu e eu disse: "Esquisito? Que coisa! Nunca ninguém falou uma coisa dessa para mim sobre uma comida que eu fiz." Ele disse, ele decidiu e soube de verdade que ele errou em alguma coisa. Então, Daniel explicou que esquisito significava estranho ou desagradável. E ele disse, não, não, não. Significa exquisite, que é uma palavra em Isso. inglês, exquisite, que é maravilhoso, uma coisa realmente maravilhosa. E ele ficou com vergonha, mas eu disse, oh, ok, então está tudo bem. Não pense nisso mais. E, e isso é uma coisa com missões, quando você vai para um lugar onde você não fala o idioma daquele lugar, que você vai errar e tem que fazer. E quando erra, que sempre vai acontecer, tem que ficar na frente e não pensar mais, porque se você ficar pensando, você acaba não falando, por medo. Então, isso é uma dica para quem quer fazer missões em outros países. Então, muito bom e eu vejo esta vida que você já viveu uma bênção, uma grande bênção do Senhor, porque Ele estava preparando você durante todos aqueles anos que você estava acompanhando seus pais, de fazer uma obra boa e importante no reino do Senhor do universo. Então, vamos dar graças a Deus por isso. Amém. Amém. Eu sei que os participantes no AMI são enviados em equipe para um local específico, a congregação, para ajudar no trabalho que está sendo feito pelos líderes da igreja local. Então, conte-nos um pouco sobre sua equipe e também sobre a congregação onde vocês estão servindo. Certo. Então, nós somos uma equipe só de meninas. Nós somos éramos 4 meninas, Tawane, Cristina, Carol e eu. A Tawane, ela ficou aqui com a gente os 3 primeiros meses. Aí, por razões pessoais e familiares, ela decidiu voltar para casa, ela é de Campo Grande. E agora somos nós 3, a Cristina e a Carol. Carol tem 20 anos e Cristina tem 23, elas estão assistindo. E elas duas são do Equador. E aí, quem chamou a gente, a igreja, né, concordou e apoiou. E quem teve a ideia de nos chamar foram João e Alana. João trabalha aqui como evangelista da congregação e ele fez ser Cris. E a Alana é ex-aluna do AME. Então, ela está trabalhando aqui com o esposo agora e decidiu chamar uma turma também, né? E aí nós viemos. A congregação aqui de Salto,
Dona Maria e Doroti estão vendo. Se eu disser alguma coisa errada, vocês me corrijam. Então, a congregação aqui de Salto, ela é meio que uma extensão da congregação de Metrosul, lá de São Paulo. Então, ela existe desde 2004 e alguns irmãos que eram do Metrosul, a maioria são irmãos aposentados, eles começaram a vir para cá e a morar em chácaras, aqui perto, né? Fora da cidade, mas aqui em Salto de Pirapora. E aí a congregação começou em uma das chácaras. E algum tempo depois eles alugaram um prédio e depois eles compraram esse que nós temos agora, é um prédio próprio da igreja. E tá mais ou menos, nós temos mais ou menos 25 membros atualmente. Ótimo. Oi? Eu disse ótimo. Isso. Então, nós temos 25 membros, temos 3 crianças e jovens quase... Só tem a gente de jovens agora, né? É basicamente isso. Ok. Qual é o objetivo principal do trabalho que vocês, a equipe, estão fazendo lá para ajudar a obra? Então, lá no AME a gente faz um TCC, né? Como projeto para a missão que a gente vai fazer. E nós tínhamos 3 objetivos no TCC. Um era auxiliar no Ministério das Mulheres, no Ministério das Crianças, mas o foco, né, o principal é o trabalho evangelístico. Então, no das mulheres, a gente auxiliou com pouca coisa, porque ela já tem um ministério estruturado. E aqui a gente vai agora organizar a primeira conferência feminina aqui de Salto. É próximo de Sorocaba e relativamente próximo de São Paulo, mas como algumas irmãs são idosas, fica um pouco difícil fazer essas viagens para as conferências, né? E aí, se tudo der certo, se Deus quiser, essa vai ser a primeira conferência, né? E os irmãos daqui vão poder participar, assim, todos os anos, né? O Ministério Infantil, quando a gente chegou, estava parado, né? Não estavam tendo as aulas para as crianças. E a gente voltou com as aulas, né, infantis e estamos preparando também uma EBF, que vai acontecer no final desse mês. Mas o foco mesmo é o trabalho evangelístico. Muito bom. E é assim que deve ser. Isso é o principal, discipulado, trazendo as pessoas para Cristo. Quais são algumas das coisas que vocês estão fazendo para atingir essa meta de evangelismo? A gente dividiu as nossas atividades na primeira metade, né, do ano e na segunda. Estou com a minha colinha aqui. Então, no primeiro semestre, a gente formamos uma turma para o curso de teologia, né, teologia básica. O nosso objetivo é fazer contato com as pessoas, né, por um estudo mais pessoal. E a gente fez também o curso de espanhol, porque as meninas são do Equador, né, aproveitar isso para chamar mais pessoas. No curso de espanhol, a gente teve, acho que uns 12 alunos, 5 ou 6 se formaram, e dessas pessoas, uma está indo toda semana nos grupos de casa, né? O grupo de casa também começou, acho que no segundo mês que a gente estava aqui, e aí o que a gente faz de principal é porta em porta. A gente, então, fez porta em porta divulgando o curso de espanhol, de teologia, e chamando para o grupo de casa, né? Aqui a gente fez no bairro. O que mais a gente fez, meu Deus? E a gente, no Porta em Porta, e a igreja tem uma tenda que a gente monta na praça. Então, quando é tempo de divulgação, a gente monta essa tenda, como a gente vai montar agora para divulgar a EBF, né? Aí a gente fez algumas campanhas de oração, tanto aqui no bairro quanto na praça, né? E oferecendo o estudo pessoal mesmo. Nesse segundo semestre, a gente vai abrir novamente uma turma de teologia, que o João vai ministrar. Vamos fazer a EBF, que mistura aí o Ministério Infantil, mas o objetivo mesmo é tentar um contato com os pais, né? E agora a gente começou a fazer porta em porta concurso por correspondência.
Então, a gente vai experimentando, né, o que dá certo. Diferente do Nordeste, que a gente fazia as campanhas ano passado, metade das casas a gente conseguia entrar, né, e conversar com a pessoa. Aqui já é bem mais difícil. Então, o Porta em Porta a gente mudou um pouco a estratégia. Agora a gente está fazendo com um curso por correspondência, Ser Simplesmente Cristão. E eu e as meninas vamos tentar nos inscrever em uns cursos que a prefeitura oferece, né, gratuitamente, para ver se a gente consegue fazer amizade com as pessoas lá e futuramente tentar um estudo com elas, né? Então, essas são algumas coisas que a gente tem feito. Ok. Então, muito bom. E o que eu estava dizendo quando aconteceu aquilo foi que eu fico muito feliz que vocês estão procurando vários métodos para atingir esta meta, para alcançar as pessoas. E fazendo amizades, eu estava falando sobre nosso trabalho em Manaus, que isso foi o que a gente fazia. Nós criamos amizades com as pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer e visitamos nas casas deles e convidamos para a nossa casa. Então, foi assim, criando o ambiente de família, que as pessoas que são filhos de Deus são uma família. Nós somos irmãos e irmãs. E isso é muito importante. Então, não para fazendo isso. Isso é uma coisa, eu acho que é chave no processo de discipulado. E eu agradeço muito por sua participação no programa e eu fico muito triste que Satanás jogou uma coisa daquilo em frente dos nossos olhos. Mas eu estou dizendo que ele não tem poder. Ele não tem poder sobre nós. E vamos esquecer ele. Não pense mais. Uma abominação perante o Senhor. Foi mesmo. Então, É com muita alegria que eu agradeço, Carol, pela sua participação. Priscila, então, muito obrigada. Obrigada. E fala. Só uma coisa. Então, o Ranieri pediu para eu divulgar. Não sei, né, quantas pessoas tem aqui ainda na idade de fazer o AME, mas se vocês puderem divulgar nas congregações também, a pré-inscrição para a nova turma do AME está aberta. E lá no Instagram do AME, que é Aventureiros em Missões Evangelísticas, já tem o link para fazer o cadastro. Então, quem tiver interesse, conhecer alguém, divulguem, por favor. E obrigada, tia, pelo convite. Não sei por que me convidaram, mas eu agradeço. E obrigada também, irmã Carol, pelas perguntas, pelas palavras e por compartilhar, né, sua experiência comigo. Foi muito enriquecedor. Obrigada. Foi um prazer. É muito emocionante, ainda mais aqui, que ela é manauara, aí o coração dispara. Imagina aí o coração da Zali, né? Nesse momento eu queria falar um pouco para vocês sobre o nosso trabalho, né? Quem está patrocinando também esse serviço que a gente tem, que não é barato, né? É o Colheita Brasil, que nos ajuda. Deixa eu só colocar aqui mais informação. Obrigada, Priscila, você é maravilhosa. Amo o serviço dos seus pais e você é aquela fruta que caiu bem pertinho da árvore, né, Carol? É. Obrigada. Tá vendo?
O Colheita Brasil, para quem não conhece, ele também é um trabalho de missões. Ele tem o objetivo de arrecadar financeiramente dinheiro para as missões, onde tem congregações que estão com projeto de fazer missões. Então, quando a gente iniciou, logo começamos uma em Teresina, agora está realizado pelo nome do Senhor Jesus em Boa Vista, que aqui está as nossas irmãs que abraçou a ideia de ir e confiou o coração no Senhor e nos irmãos. Então, é o Brasil todo que está reunido para fazer isso. Falta mais locais, então a gente divulga sempre para que possamos junto fazer essa obra do Senhor. Nós temos um grupo especial, que é as Amigas do Colheita Brasil, são mulheres que são servas em ações nas suas congregações, ela é a força-tarefa para a obra do Senhor. Então, eu agradeço a essas irmãs que em todo lugar estão levando o Colheita Brasil. Também nós temos aqui, eu queria ressaltar a congregação que a Priscila e a Zali, que é a mãe dela, são membros aqui em Manaus. Eles vêm ajudando, só este ano já rendeu R$ 2.407, junto a esse grupo, todo mês eles depositam uma parte. E a gente tem agradecer a Deus por esses irmãos que estão fazendo ali na sua congregação e estender o braço para o Colheita Brasil. Ainda tem essa preciosa, que é a Priscila, lá aprendendo mais como é ser missionário. Então, nós damos graças a Deus por isso. Esse é mais alguma foto dos irmãos lá da Compensa. Ó, Teresina, que é um local que já tem congregação, os irmãos que se reúnem lá, tudo são fruto da obra do Colheita Brasil. Boa Vista, onde eles já começaram uma nova fase, eles já têm uma sala que ficou bem no centro da capital lá, onde eles estão se reunindo e louvando ao Senhor. Aqui, Carol foi lá visitar, né? Carol com o Daniel e outros irmãos, com muita alegria, foi muito legal. Continue fazendo suas doações, gente. Entre num plano que é os pães e peixes, multiplicação, você pode doar o quanto você quiser, todo mês. Reúne as congregações, como aqui em Manaus a gente tem feito muito isso. A Compensa, como eu acabei de mostrar, é um dos frutos. A minha congregação também faz a mesma coisa, reúne um grupo e faz uma coleta todo mês. E aí está nosso site, procure sempre saber, tá? Qualquer dúvida, escreva, telefone. Procure saber mais, sempre tem novidade, e o Atos da Colheita sempre está sendo divulgado, o que estamos realizando. Então, é isso. Agora eu quero chamar a nossa irmã Samara. Samara, seja bem-vinda. A Samara é a nossa irmã que está em missão em Boa Vista, e ela vai nos trazer a palavra do Senhor para nós. Pode ativar seu som, Samara. Fale um pouco sobre você, querida. Eu me chamo Samara, tenho 26 anos, sou psicóloga, também teóloga, né, formada pela CERCRIS, e faço parte da equipe que está trabalhando com a igreja aqui em Boa Vista, Roraima, junto com a Cami e o Pablo e o Pedro. Sou muito feliz nesse trabalho e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Está sem áudio, dele. Olha essa foto que eu andei pegando, só para a gente conhecer. Foi o noivado ou o casamento? Não lembro. Não vi lá. Foi o casamento. Foi no casamento, né? Que legal. E eu captei essa daqui, que é toda a sua família, é?
Sim, a minha mãe, a minha irmã mais nova, Sara, aí meu marido Pedro, meu pai Rodrigo e meu tio Anderson. Olha aí, que bênção. Então, minha amiga, fica à vontade, nos traz a palavra do Senhor. Tá certo, obrigada. Pessoal, eu convido vocês a abrir as câmeras para a gente participar dessa aula de hoje. Podem ficar muito à vontade, se vocês quiserem ficar com a câmera fechada também, só ouvir, né? Que às vezes a gente acorda meio mais tímido, assim. Mas eu espero que essa aula seja muito edificante para vocês, como está sendo para mim, né? Eu queria pedir uma voluntária para orar para a gente iniciar esse estudo hoje. Deixa eu escolher a voluntária. Heloísa, pode orar por nós? Liga aí seu som. Tenta aí, não conseguiu? Então vai a Priscila mesmo. Vai, Priscila. Faz a oração. Tá, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, queremos entrar em Tua presença, Senhor, para agradecer por essa bênção, essa oportunidade de estar podendo manter comunhão com tantas irmãs de tantos lugares diferentes. Quero pedir para o Senhor para que a gente esteja abençoado através da mensagem que vamos ter agora e que cada uma de nós possa tirar de lição para a nossa vida muito do que vamos aprender agora, Senhor. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vou pedir para as irmãs abrirem o livro de Ruth. Já começo pedindo desculpa pela minha voz, fiz de tudo para melhorar ela, mas esse resfriado está quase sarando, graças a Deus. Só um pouquinho. Então, a gente vai abrir lá em Ruth, capítulo 1. Hoje nós vamos trabalhar a ideia de escolha, né? Enquanto isso é importante na nossa vida. Vou pedir para alguém estar lendo Ruth, do versículo 1 até o versículo 5. Pode ser até o versículo 6. Vou ler, então. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion eram afrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Perfeito, obrigada, Priscila. Então, um contexto aqui para a gente entender melhor esse trecho, né? No tempo dos juízes, esse tempo que a Ruth está vivendo agora, a gente via o povo, ele se afastava do Senhor, ele começava a pecar, e aí ele era oprimido por outros povos, e se arrependia e buscava o Senhor de novo, a compaixão do Senhor, e o Senhor os libertava daquele povo, e aí os abençoava, e eles se aproximavam do Senhor. E novamente eles se afastavam, começavam a pecar, eram oprimidos de novo. Então, isso era um ciclo que acontecia com muita constância ali. E a gente vê agora que Belém está passando fome, né? Está faltando comida na cidade de Belém. Então, Noemi e o seu marido Elimeleque, eles decidem encarar o problema? Não, eles decidem fugir ali daquela cidade e vão para Moabe, junto com os seus 2 filhos. E em Moabe, Noemi, saindo, né, fugindo desse problema, ela encontra um problema ainda maior. Ela acaba perdendo o seu marido e os seus 2 filhos. E agora ela se encontra sozinha com as suas 2 noras. E pensando nessa ideia de fugir do problema, eu vejo que não é muito diferente da situação que a gente vive hoje, né?
Às vezes, no próprio casamento, as pessoas entram no casamento e desistem. Poxa, não era isso que eu pensei, está muito conflituoso com meu marido, não quero mais isso. Ou entra num trabalho novo, numa faculdade, conhece pessoas novas, não, está muito difícil isso daqui para mim, não era isso que eu estava imaginando, eu não quero, e a gente foge. Temos, às vezes, essa dificuldade de perseverar, de enfrentar o problema, de acreditar que o Senhor tem planos maiores para a gente, né? Que tem uma solução aquilo ali. E aí, continuando no versículo 7, 8 e 9, diz assim: Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. E ali, Noemi continua insistindo para que elas voltem para as mães delas, porque ela não poderia gerar outro filho que crescesse rápido o suficiente para elas se casarem. E a gente sabe que naquela época, uma viúva não sem filhos ainda não tinha muito respaldo ali daquela sociedade, como alguém que fosse alimentar ou sustentar, né? Ela ficava sozinha ali. Então a gente encontra a Noemi numa situação difícil, cheia de problemas. Como a gente fica às vezes, né? As coisas parecem meio nubladas, assim, mais difícil de ver uma esperança no fim do túnel. Então, ela teve fome em Belém, ela ficou estrangeira num outro lugar, com outros costumes, sem amigos, outras pessoas, começando tudo de novo, né? Ela ficou viúva, ela perdeu seus filhos. E agora ela está tentando se desfazer das suas noras, né? Porque ela olha para o presente e não vê algo bom. Ela olha para o passado e só vê amargura, só vê tristeza. E ela projeta no futuro algo sem esperança, sem perspectiva. Então, o que eu posso oferecer para as minhas noras? E isso deixa Noemi muito amarga, a ponto de culpar o Senhor. Vou pedir para alguém ler o versículo 20 e 21 do capítulo 1. Vinte, 21. Mas ela respondeu: Não me chame Noemi, chama-me Mara, pois a Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mão cheia eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta. Porque me chama, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Uhum. A que ponto, né? Essa amargura foi tanta que a ponto de ela se sentir punida por Deus. E eu queria saber de vocês o que vocês fazem quando se encontram numa situação tão difícil, uma situação tão dolorida, a ponto de se sentir desamparada, assim. Geralmente, Talvez quer chutar geralmente, o balde, né? ou às vezes a aflição é tanta que você não consegue nem falar, você só chora. Eu já me senti exatamente como ela, eu me identifico muito. Essa sensação de você. Oi, gente, tá me ouvindo? É que eu estava no fone aqui. Eu já me senti assim, é, essa tristeza e o que, sabe, a gente fica realmente sem perspectiva de presente e de futuro e a gente se pergunta em Deus, né, porque que aquilo está acontecendo e a gente começa a se questionar se não seria melhor morrer e tem vários personagens da Bíblia que passaram por isso e eles me animaram muito e um deles foi justamente Noemi. Então ela me sensibiliza muito. Obrigada por trazer.
Certo. Nessas situações, assim, é muito difícil a gente conseguir olhar para o lado ou pensar nas situações que são positivas, né? Porque parece que contamina tudo aquela situação difícil, né? Que é uma situação delicada. Mas se a gente se esforça um pouco mais, né? E a gente consegue olhar para o lado, algumas situações assim que a gente ainda consegue dar graças a Deus, né? Noemi aqui, a gente consegue observar que, poxa, ela ainda está viva. Ela tem 2 noras que amam muito ela, né? Que ainda são família, que querem estar com ela, né? Que choram alto pelo fato de ter que se despedir dela. E nesse momento da vida da Noemi, ela não está conseguindo ver isso. Então a gente tem a Noemi triste, que mesmo em meio ao caos ali, ainda tem situações que ela poderia estar agradecendo, mas ela não está conseguindo, né? Em contrapartida, a gente tem Ruth. E aqui, eu acredito que esse livro, ele faz um convite para a gente, né? Um convite a sermos mais parecidas com Ruth em muitas situações. Então, a gente tem a Noemi, que está se sentindo muito amargurada, que está culpando o Senhor. Ela está afastando as pessoas dela, porque a Ruth está falando, não, eu vou com você. A órfã está falando, não quero me separar de você. E ela está falando, não, voltem para suas mães. Então, ela está amargurada, ela está triste, ela não vê futuro, e ela não quer que ninguém resolva por ela. A impressão que eu tenho é que ela quer ficar ali naquela angústia, né, naquele sofrimento, porque está muito difícil para ela. E aí tem Ruth. E aí a gente vai ler agora no versículo 16 e o 17 do capítulo 1. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth chega ali e fala assim, Noemi, eu tô com você, a gente vai resolver essa situação. Não, tá difícil agora, mas não é o fim do mundo. A Ruth, ela tem uma compaixão por Noemi, porque uma viúva naquela época provavelmente passaria fome, teria que pedir ajuda das outras pessoas, e Ruth falou, não, eu não vou te abandonar. E órfã? A órfã, a gente não sabe muito o que aconteceu com ela depois, mas ela retornou. Ela realmente, no meio da crise ali, ela fugiu. E Ruth não, ela ficou firme ali do lado de Noemi. E a gente vê essa compaixão, né? Como eu falei, por Noemi. E a melhor definição de compaixão que eu já vi é que compaixão é olhar para o próximo com o olhar de Deus, com o olhar que o Senhor tem pelaquela pessoa. A pergunta é uma pergunta retórica, né? Mas a questão é, o que nós estamos fazendo hoje com as nossas vidas, né? Que escolha nós estamos tomando? Se nós estamos tendo compaixão pelos próximos que estão perto de nós, né? A irmã Socorro comentou recentemente que nós somos Bíblias abertas. E é muito verdade isso, porque nós estamos sendo lidas constantemente por todas as pessoas que estão ao nosso redor, seja filhos, marido, netos, pais, familiares, amigos, colegas de trabalho, todos estão nos lendo, vendo aquelas atitudes. Ah, Samara, mas eu não sou responsável pelo que eles estão pensando sobre mim. Até certo ponto, não mesmo, mas a gente é muito responsável pela imagem que nós estamos querendo passar para as pessoas. E ter compaixão pelas outras pessoas, pelas pessoas perdidas, as pessoas que ainda não conhecem a graça do Senhor. É um dever nosso, né? É uma condição que o Senhor deixou para nós. Tem uma história que fala assim, que um rapaz, ele estava dentro de um poço muito fundo. E aí ele ouviu uns passos e ele gritou: "Ei, eu tô aqui embaixo, me ajuda!" E a pessoa parou: "Nossa, você tá aí dentro! Puxa, que pena que você caiu aí! Nossa, é muito fundo! Ai, mas o Senhor vai te ajudar, viu? Tenha fé!" E saiu andando. Aí passou mais uma pessoa, ele escutou um barulhinho: "Ei, eu tô aqui embaixo!" Aí a pessoa olhou: "Cara, como você caiu aí dentro? Você não estava vendo que é um buraco enorme aqui, é um poço muito fundo? Ah, aposto que você estava no celular, hein? Não viu esse buraco que caiu aí dentro?"
Boa sorte aí, viu? Que o Senhor te abençoe. E saiu. O rapaz dentro do poço estava quase assim, esperando, assim, ouviu mais um barulhinho, umas pegadas, assim, e antes que ele pudesse gritar, essa pessoa pulou dentro do poço, pegou no braço dele e falou: ei, eu já estive aqui no fundo do poço, eu sei como sair, vem comigo. E tirou o rapaz de lá de dentro. As nossas atitudes são muito importantes, elas influenciam pessoas de uma proporção que nós não temos noção real, porque o único ser que tem controle de todas as coisas, que sabe de tudo, é o Senhor. Nós temos o privilégio de influenciar as pessoas positivamente porque nós conhecemos o Senhor com atitudes. Ou a gente pode ser o primeiro rapaz que passou ali, viu que a pessoa está angustiada, está sofrendo, mas falou: vou orar por você, tá, mas eu não posso fazer nada por você agora, tal. Mas, pelo menos uma oração, graças a Deus, né? Ou às vezes nem orou, né? Só falou isso e tal. O segundo já falou: olha, a culpa é sua, esse pecado foi seu, por que você não viu o buraco aí, né? Agora sai daí sozinho. E o terceiro se compadeceu dele, teve compaixão do homem que estava caído lá, pegou no braço e ajudou ele a sair. Para a gente conseguir ter essa atitude, a gente precisa estar bem. E eu sei que nem sempre, todos os dias vão ser bons. Tem dias ruins. E é muito delicado, mas a gente precisa ter força no Senhor, buscar essa força do Senhor para conseguir sair desse fundo do poço e ajudar outras pessoas que nem sabem como sair ainda, porque não conhecem o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? E a gente só pode fazer isso porque nós acreditamos num Deus vivo, num Deus que resgata, num Deus que salva, num Deus de vida. E isso eu queria perguntar para vocês: por que vocês acreditam em Deus? Pelo menos aí umas 3 pessoas para compartilhar, para a gente rechear essa aula. É para alguém responder, queridas. Uma de cada vez, de preferência. Então, por quê? A pergunta é por quê? Acredita em Deus. Okay. Ele é tudo em minha vida, né? Ele realmente fez tudo fazer sentido. Desde que eu fui apresentada a ele, tudo passou a fazer sentido. Era como... Eu já entrei numa caverna e a gente vê a escuridão total dentro de uma caverna. E naquele momento eu pensei: é por isso, Jesus é a luz do mundo. Ele faz tudo fazer sentido. Sem ele, nada faz sentido. Eu posso dizer que antes de conhecer Jesus, eu não via sentido por que existir. E quando eu conheci, eu entendi qual era o meu propósito. Então, ele é, digamos, a cereja do nosso bolo, né? Não adianta a gente ter tudo na vida se a gente não ter Deus em nossas vidas, que seria a nossa alegria, o nosso propósito e o nosso realizar, né? Bom, olhando para a criação, né, olhando para todas as coisas que foram criadas, né, as belezas naturais que nós temos, não tem como crer, não tem como crer, não crer, né, em Deus, por tudo que Ele criou, todas as maravilhas que Ele fez, né, quando você contempla a natureza, né, contempla as belas coisas, né, você, nossa, como tudo isso é tão lindo, né, e assim, o responsável é Deus, porque Ele é o arquiteto, né, Ele que criou todas as coisas, então não tem como não crer, né, não tem como dizer que não existe um Deus por trás de tudo isso. A explicação do Big Bang não tem como acreditar nessa explicação, porque como é que uma explosão vai trazer, assim, vai colocar todas as coisas no lugar, né? Nos devidos lugares como as coisas estão. Então, quando eu olho para todas as coisas, para todas as belezas naturais, né? Enfim, as árvores, o mar, o rio, tudo. E não tem como não acreditar num Deus desse, né? Dessa dimensão toda. Então, por isso eu acredito nele, é porque ele criou todas as coisas e nos criou, né? Então, essa explicação, né, que eu tenho para crer, né, e para dizer que ele existe. Uhum.
E aí a gente pode ver um contraste, assim. Noemi, ela estava numa situação mais fragilizada, né? A Bíblia fala amargurada, como ela se descreve, né? E muito centrada na própria dor, envolvida ali. E a Ruth vem para trazer ela para junto com ela, né, batalhar essa batalha. E às vezes a gente precisa mesmo de um amigo para ir com a gente, e às vezes a gente precisa ser esse amigo para resgatar o nosso irmão, né? Por isso que nós somos essa grande família, por isso que nós somos fortes quando somos unidos, né? Somos seres humanos extremamente sociáveis, a gente não consegue viver sozinho. E a gente tem que tomar muito cuidado quando estamos tristes. Gente, só um parênteses, se eu estiver falando muito rápido, vocês fazem uma careta, dá uma piscadinha, acena para mim porque eu me empolgo, aí eu vou falando muito rápido. Retomando. E a gente tem que estar muito atento aos nossos irmãos para saber quando auxiliar e quando a gente está precisando de ajuda também, porque às vezes a gente faz igual a Noemi, acaba afastando as pessoas, falando, não, eu não quero ouvir isso, não está dando certo. E se o rapaz do poço, por exemplo, não aceitasse ser ajudado, ele também não conseguiria sair de lá, né? Falando sobre Bíblias abertas, como as atitudes fazem diferença, né? Como a atitude da Ruth fez toda a diferença na vida da Noemi, a gente vai ver durante o restante do livro, né? Fez tanta diferença que uma moabita conseguiu entrar na linhagem do Salvador Jesus Cristo, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tem historiadores que contam que os cristãos, quando eram perseguidos, né, estavam sendo perseguidos e mortos em arenas por leões em Roma, diz que não se ouviam gritos, mas que se ouviam cânticos e louvores ao Senhor a quilômetros de distância das arenas. E conforme os leões iam atacando aquelas pessoas, ainda assim eles não gritavam, mas eles continuavam louvando ao Senhor. E aquele louvor, aquela voz, ela ia se diminuindo, conforme as pessoas não iam resistindo aos leões. E são atitudes que a gente vê que influenciou muitas outras pessoas, que encorajaram muitos outros cristãos. E eu fico pensando no tamanho da fé desses cristãos. E penso, poxa, qual é o tamanho da minha fé? Eu teria essa coragem? Como é isso, né? A gente tenta controlar tudo, controlar as coisas da nossa vida, mas eu não acredito que Paulo queria chegar algemado na cidade dele, preso, né? Indo direto para a cadeia, mas se não fosse isso, ele não teria pregado para os soldados, os maiorais lá, ele não teria incentivado tanto os outros cristãos com aquela situação, ele não teria feito as cartas que evangelizaram tantas gerações depois dele. Mas o Senhor, ele tem planos que às vezes a gente não entende. E realmente a gente olha para frente e, poxa, o que o Senhor vai fazer disso? A gente não sabe, mas a gente precisa confiar que está na mão do Senhor, que o Senhor, Deus existe de verdade, que Ele tem um plano para cada uma de nós de verdade. Nós precisamos nos apegar nisso. Vamos lá para Ruth, capítulo 4, versículo 16 e 17. Se alguém puder ler, por favor. Eu vou ler. 16 e 17. Diz assim. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Uhum. Então, a gente vê aqui uma reviravolta. No livro de Ruth, a gente pode perceber que ele não faz menções ao trabalho de Deus. Deus fez isso, Deus tocou no coração disso. Não faz isso. Mas não é por isso que o Senhor não estava trabalhando. E isso serve para nós hoje. Não é porque a gente não está vendo que o Senhor não está trabalhando a nosso favor, que o Senhor esqueceu de nós, ou que não somos tão importantes para Deus quanto as outras pessoas. E aqui a gente vê que Ruth se tornou a bisavó de Davi, a do qual vem a linhagem de Jesus Cristo Salvador. Ruth não era israelita, ela era moabita. E ela entrou na linhagem. Então, eu acredito que as atitudes que ela teve, no mínimo, agradaram o Senhor. O suficiente para ela fazer parte de toda essa bênção. E não só ela foi abençoada, como as pessoas ao redor dela, né? A gente vê a Noemi. E as pessoas falando para ela no versículo 14 e no versículo 15. As mulheres disseram a Noemi,
Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor que 7 filhos. Olha o tamanho da bênção, né? Que a Noemi, que a Ruth compartilhou com a Noemi, né? E eu não vou ler todo o livro, mas a gente vê que Ruth seguiu os conselhos da Noemi, que ela foi, colheu as espigas, né? Dividiu, deu para a Noemi comer também. Então, elas foram trabalhando ali em equipe, né? Uma puxou a outra já tinha algumas ideias, conseguiram o Boaz e agora estão na linhagem do nosso Salvador. Então, a gente vê que é um livro que começa com tragédia, tristeza, e no final tem essa reviravolta em 4 capítulos e termina com nascimento e alegria. Porque o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é fantástico, senhoras, é maravilhoso. A gente não pode diminuir e limitar o poder dele nunca. Ele criou todas essas coisas que nós conhecemos, né? Então, eu convido vocês a ter essa consciência. Quais são as pequenas escolhas que nós estamos fazendo todos os dias? O que está sendo lido na minha vida para os meus filhos, para os meus familiares e vizinhos? E os nossos pensamentos têm total influência nisso, né? Então, o que eu estou colocando para dentro? Eu estou buscando mais as coisas do alto, mais as coisas de Deus, as coisas que são dignas de glória, né? De boa fama? Ou eu estou perdendo tempo, eu estou vendo aquelas tragédias que passam na TV, aqueles acidentes? Como eu estou organizando tudo isso? Porque as nossas atitudes, as nossas escolhas começam no pensamento, né? A gente escolhe aqui primeiro e depois a gente age. Então, que possamos pensar sobre isso, né? Nós estamos sendo mais parecidos com Noemi ou mais parecidos com Ruth nesses últimos dias? Que possamos ser persistentes nessa caminhada cristã e levar o máximo de pessoas conosco, porque o Senhor nos espera com uma vida eterna. Terminei. Se alguém quiser comentar alguma coisa... Poxa! Nós estamos aqui ainda esperando mais, irmã. Maravilhoso, um banquete maravilhoso, né? Muito obrigada. Uma delícia. Realmente, Rô, bate palma. Quero, nesse momento, convidar vocês, quem quiser fazer algum comentário do trabalho da Priscila e da mensagem que a Samara nos trouxe, tá bom? Ligue seu fone e vamos aqui na ordem. A Ivanete ligou o som. Quer falar, Ivanete? Fica à vontade. Eu achei interessante, né, a aula dela, muito boa. Assim, eu trago muito para nós também, que Naomi, ai, meu Deus, agora eu não lembro o nome da mulher. Noemi. Então, que a nossa congregação, nós estamos estudando o livro, as mulheres da Bíblia, né? E a gente teve a aula sobre Noemi, né? Então, assim, a Noemi, ela teve o seu momento que desprezou Deus, né? Que naquele momento ela acusou Deus de algumas coisas ruins que aconteceram na vida dela. É compreensível em alguns momentos, certo? Mas no decorrer desse livro aí, você vê que Naomi, alguma coisa boa, ela passou para suas noras. Tanto, né, que suas noras não quiseram deixá-las, né? Não quiseram abandonar. Então, a gente pega não somente a amargura que ela teve por todas as coisas ruins que aconteceram na vida dela, e que a gente busca para nós também, mas que ela deixou um legado maravilhoso para as suas noras, tanto que a Ruth pegou ela como exemplo e não quis largar esse exemplo, né? E ela colocou o quê como exemplo? A vida de Deus, colocou sempre Deus, apesar dela ter se culpado Deus em alguns momentos, mas em outros momentos ela conseguiu enxergar que não era exatamente a culpa de Deus e se compadeceu, ou melhor, e entendeu que Deus tem um plano na vida de todo mundo, né? Então, o plano de Naomi
Talvez não tenha sido ficar com a família, mas sim participar da vida da nora dela, que levou ela até ao encontro da nossa linhagem de Cristo. Então, assim, tudo tem um propósito. E Naomi, ela trouxe esse exemplo maravilhoso para mim. Eu achei muito interessante a aula que o nosso irmão passou e também traz muitas coisas a fazer a gente refletir, né? Será que é isso mesmo que Deus está... que acontece de coisas ruins na nossa vida? Será que é realmente Deus que coloca porque Ele quer? Não. São algumas escolhas e atitudes que a gente toma para nós e que, quando a gente vê, já aconteceu e não quer nos culpar. A gente não se culpa, a gente nunca culpa nós próprios. A gente sempre quer colocar culpa em alguém. E muitas das vezes, infelizmente, a gente acaba colocando culpa em Deus. E tem muitas irmãs que não conseguem enxergar isso e, por alguns motivos, acabam deixando a fé, e a fé se perde no meio do caminho e abandona Deus. Enquanto Deus não tem culpa de nada, né? A gente vê que Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, cabe a cada uma de nós a dizer Amém. sim ou não. Amém. Obrigada, amiga. Alguém mais? Eu queria dizer que Carol. eu gosto tanto dessa história de Ruth. É uma lição muito boa para todos nós. Ela viu Deus, o Deus de Israel, através da Noemi. E ela acreditou. Eu acho que ela acreditou por causa do respeito que ela tinha para a sogra dela. E também, quando eu penso, eu fiz um estudo das 5 mulheres na linhagem de Jesus, que é muito rico, esse estudo. E Ruth, quando ela decidiu acompanhar Noemi, ela estava, naquele momento, sacrificando a sua própria vida por ela. Porque ela sabia, sendo uma moabita, que ela não iria tratá-la bem quando ela chegava lá com ela para Belém, que as pessoas iriam isolar ela e desprezar ela e maltratar ela. Ela sabia disso. Mas, por causa do amor, Carol, som. Desligou sozinha. Ela aguentou todo aquele sofrimento e ela seguiu os conselhos da Noemi. E, por causa disso, ela acabou com um esposo bom, que amava ela muito, e um filho que fazia parte da linhagem do Senhor, de Jesus também. Então, o que eu acho que uma das razões que ela acabou na linhagem de Jesus foi essa vontade de se sacrificar pelo bem de outra pessoa, sabendo que teria sofrimento, ela ainda aceitou isso. Então, é por isso que nós temos muitas coisas a aprender nesse livro pequeno. E eu gostei da aula, Samara, você fez muito bem. Alguém mais? Quer falar? Liga o som. Tem alguns comentários aqui nas mensagens. Posso ler aqui? Lê aí algumas. Eu vou falar rápido. A Cecília. Tá, eu falei muito hoje, gente. Obrigada, Samara. Eu não consegui pegar muito da entrevista, eu estava naquele outro link, mas eu vi que Priscila falou, né, da EBM, eu sou uma das auxiliadoras da EBM, e é um curso muito bom. É a AME.
Não, ela falou alguma coisa da EBM, não foi? Escola Não, Bíblica? AME. Não foi? Eu acho que eu escutei. EBF, pronto. Teve um negócio assim, deixa a Bíblia falar, não é? Não é isso? Deixa a Bíblia falar? EBF, Escola Bíblica de Férias. Isso. Ah, sim, sim. Tudo bem. O Quando AME... eu entrei de um link para o outro, viu? Mas eu vou assistir a gravada. Mas o AME eu apoio, ajudo muito, assim, todos os jovens daqui que já tentaram. E eu oro que minhas filhas também façam isso quando chegar a idade. Então, eu admiro muito esse trabalho. Que Deus continue te abençoando, viu, Priscila? E Samara, realmente você me fez pensar nesses 20 anos da minha vida cristã, a quantidade de decisões que eu tive que tomar e assim, hoje quando você vê, nossa, quantas vezes eu vejo que pessoas que foram por um caminho que eu quase fui, foram para o buraco e Deus foi preservando e tem pessoas realmente que eu vejo hoje na igreja que infelizmente a gente tenta tirar do buraco, a gente desce até lá, mas a pessoa não quer ir. Então, eu também pensei nisso, sabe? Jesus, ele fez isso por nós, ele desceu lá do céu, ele veio aqui para tentar nos tirar do buraco, então é muito amor e realmente é uma questão de escolha, a gente tem que estar escolhendo diariamente se vai continuar seguindo a Deus ou não, isso passa por muitas escolhas pequenininhas, onde nós estamos agora à noite, para onde vamos amanhã, né? Com quem nos casamos, o que nós vamos comer, o que vamos vestir, para onde vamos levar nossos filhos. São muitas pequenas escolhas que afetam o resultado final na nossa salvação e a gente não pode ignorar nada. Viu? É isso. Obrigada. Que Deus continue abençoando ricamente esse grupo. Obrigada, irmã. Amém. Então, deixa eu ler aqui o comentário da Deise. Ela colocou, quando a Samara fez a pergunta, por que você acredita em Deus, né? Acho que faz a pergunta. Ela colocou, acredito em Deus porque um amor tão perfeito e desinteressado é obra divina. Além de todo o sobrenatural e poder que ele possui, ele nos quer. Como não retribuir esse amor? Aí a Deise colocou logo abaixo, glória a Deus por esses cristãos. Que a Alessandra Morim, de Campo Grande, que aula maravilhosa. Obrigada, Samara, linda. Cecília, amém. A Deise colocou mais uma vez aqui. Que bênção, filha. Deus abençoe sempre você, que você continue alcançando almas para Cristo. Essa é a mamãe Deise, né? Camila colocou, obrigado, Sá, por compartilhar essa história. Que linda mensagem. Que Deus continue abençoando. Então, foram esses comentários aqui. Obrigada, Rô. Alguém mais? Eu tenho muito a agradecer a Priscila, a menina guerreira. Como a gente já falou, alguns já conheceram Priscila pequena e hoje ela está desabrochada, uma flor linda para o Senhor, e isso me encanta muito, em saber que ela está nesse caminho do Senhor. Agradeço aos seus pais que mantiveram a fé. Eu conheci eles solteiros e vendo o resultado dessa união, olha que bênção, maravilhoso. E Samara, muito obrigada, irmã, por você estar disponível tirou seu tempo, fez estudos, sabemos que não é fácil, mas é uma grande alegria que a gente tem de ter você como uma das nossas missionárias, fruto de oração, né, Carol? E fruto das nossas fé no Senhor, que vai dar certo. E estamos contigo, com você, Camila, também, estamos juntos. Vocês estão aí, mas nós estamos aqui juntos, levantando a bandeira, e agradecemos a todos vocês que estão nessa live. E a Dorothy resolveu falar, então fala, Dora. Eu queria falar para a Priscila, que ela, no começo ela falou para a gente corrigir alguma coisa. Nós não temos nada a corrigir, só temos a agradecer a Deus, porque elas têm sido uma bênção aqui. Elas e o casal, João e a Lana, são resposta de oração também, porque essa pequena igreja, que começou já há muitos anos, tem lutado muito. É uma cidade de coração muito duro. As pessoas têm muitas opções. Cada esquina tem uma igrejinha.
e uma congregação grande também, a CCB do Brasil. É bem forte aqui, então é uma luta. E elas têm conseguido, elas têm tido a diversidade de atuação que está dando resultado. Ultimamente teve 2 batismos e para a gente daqui tem sido uma maravilha. O grupo Casa, elas são animadas e, como ela falou, são pessoas mais idosas, né? E ter esse grupo jovem aqui nos anima, nos faz recordar o nosso começo há 50 e tantos anos atrás, que a gente era mocinha que nem ela, e elas têm sido um incentivo diário para nós, que nós agradecemos muito a Deus pela vida delas. E que bom que ela foi entrevistada hoje e pôde contar essa história e para contar com as orações dos irmãos, para Deus continuar ajudando a cada uma delas a alcançar o objetivo. E eu conheci a Samara hoje, gostei muito da disponibilidade dela falar, que Deus abençoe. Conheço uma pessoa lá de Boa Vista, cujo apelido é Branca, não sei se ela continua com esse nome na igreja, mas se for, por favor, dá um abraço nela por mim. Que Deus abençoe vocês lá também. Tem sido motivo das nossas orações também, esses grupos que têm saído para fazer a missão. Que Deus abençoe. A todos, muito obrigada por tudo. Priscila, você está no núcleo de pessoas com tanta sabedoria, você vai vir de lá com mestrado, doutorado bem gabaritada, viu? Cola neles. Cola neles. Muito obrigada a todas. Se alguém quiser mais falar alguma coisa, senão eu vou derrubar todo mundo daqui a pouco. Derruba não, se não derruba não, que machuca. Então agradecer a Priscila, né? Como eu falei, eu não sou tão assim, né, experiente assim, né? Mas eu vi a Priscila pequena, ela falou 25 anos, eu falei, gente, 25 anos. Mas que bom, né? Se tiver essa oportunidade de poder ver ela, os irmãos dela, o Gabriel e a Laura, né? E são bênçãos também, né? Os irmãos dela também, envolvidos com a obra também do Senhor. E Manaus é um celeiro, né, de obreiros, né, graças a Deus, assim, e obreiros que servem mesmo com intensidade, com coração. Os manauara, quando se empenham na obra, né, e não somente manauara, mas qualquer um, né, assim, que tem amor pelo Senhor, dá o sangue, né, pela obra. E isso é resultado, nós vemos aqui hoje a Samara, né, e a Priscila, jovens, né, a Samara já casada, né, a Priscila ainda solteira, mas com certeza muitos frutos, né? Que o Senhor abençoe muitos frutos aí desse trabalho que vocês estão se empenhando aí em Boa Vista, a Priscila lá em Salto de Pirapora, não é isso? Que Deus abençoe o trabalho lá e que assim, que alegria poder ouvir a Priscila, né? Assim, as experiências dela lá com o trabalho no AME, né? Então é muito bom ver esses jovens desenvolvendo, né? E hoje ter a oportunidade de ter instituições que treinam, né? Jovens para missões. Então isso é muito bom, sim. Deus continue abençoando vocês. Obrigada, Samara, pela mensagem, muito rica, né? Muito uma mensagem mesmo que nos traz conforto, que nos faz pensar, analisar e com certeza nos faz querer cada vez mais estar empenhada e servir ao Senhor, né? E obrigada, Deus abençoe vocês aí em Boa Vista, Priscila, em Salto de Pirapora e todas as irmãs também que estão aqui nessa noite conosco. Deus abençoe vocês e, se Deus quiser, próximo mês estaremos juntos mais uma vez para estarmos aqui em comunhão. Há uma tela de distância. A Tecla não está aqui, né? A Tecla saiu, mas teremos uma tela de distância aí, se Deus quiser. Um abraço, irmãs. Ok, amadas. Muito obrigada. Parando a gravação.